o presidente da Petrobras, seus diretores, seu conselho, traíram o povo brasileiro. O lucro da Petrobras é uma coisa que ninguém consegue entender. Algo estúpido. Ela lucra 6 vezes mais que a média das petrolíferas de todo o mundo. As petroleiras fora do Brasil, reduziram sua margem de lucro, continuam tendo lucro, para exatamente atender os anseios da sua população no momento de crise. Por quê? Isso tudo é fruto de uma guerra longe do Brasil. A Petrobras, para você ter uma ideia, só no primeiro trimestre desse ano, lucrou 44 bilhões de reais. E você tem como reduzir essa margem de lucro, porque está previsto na lei das estatais que ela tem que ter um fim social. E ela não se preocupa com o social, se preocupa apenas com o lucro. Então eu conversei agora há poucos minutos, com o Arthur Lira, ele está nesse momento reunindo com líderes partidários, e a ideia nossa é propor uma CPI para investigarmos o presidente da Petrobras, os seus diretores e também o Conselho Administrativo e Fiscal. Porque nós queremos saber se tem algo errado, né, nessa conduta deles, porque é inconcebível se conceder um reajuste com combustível lá em cima. O Brasil está numa armadilha jurídica nessa guerra do petróleo. Caímos numa armadilha mesmo, e a situação é muito complicada. Pelo seguinte, Petrobras nasceu como uma sociedade de economia mista. Em 2010, o presidente Lula botou ações no mercado e capitalizou a Petrobras. Foi uma grande celebração nacional, trouxemos dinheiro para a Petrobras, para o caixa da Petrobras. Acontece o seguinte: em 2016, tinha havido impeachment da Dilma, assumiu Michel Temer, e o Congresso Nacional, que é responsável por isso também, aprovou a Lei 13.303 de 2016, assinada pelo ex-presidente Michel Temer, pelo então ministro Alexandre de Moraes, por Henrique Meirelles e pelo Diogo Henrique de Oliveira, o seguinte, que é o Estatuto das Estatais. E o que diz o artigo 14 do Estatuto das Estatais? Que os conselheiros têm que preservar o interesse da empresa, antes de mais nada, e ainda diz o seguinte, que caberá ação de reparação de danos a ser proposta pela sociedade, por sócios, por terceiros prejudicados, independentemente de autorização de Assembleia Geral de Acionista, para aqueles que se sentirem prejudicados por uma decisão do Conselho que seja contrária aos interesses da empresa Petrobras. Então, o que acontece? Você tem os conselheiros da Petrobras, que são as ações Petro 3, que são ações ordinárias, com direito a voto. O governo tem mais de 50%, então coloca lá membros do lado do governo no conselho da Petrobras. Esses conselheiros vão fazer o quê? Olha, eu sou contra o aumento, sou contra a paridade. Aí, se o presidente da Petrobras vai contra a paridade, tem o Estatuto da Petrobras, também de 2016, do governo Michel Temer, que criou essa paridade. E vamos falar o seguinte, você vai causar um prejuízo multimilionário para a Petrobras, nós, acionistas, vamos processar a União, vamos processar os conselheiros, então está todo mundo com a batata quente. É essa a verdade. Então, você é um conselheiro, você vai votar contra os interesses da empresa, a favor do acionista União, só que você poderá ser responsabilizado. Então, nós caímos numa armadilha jurídica dessa lei das estatais, assinadas lá no governo Temer, mas quem aprovou foi o Congresso Nacional. Então, assim, poderá vir ações multimilionárias. O que poderia fazer a Petrobras para encerrar? A União. A União, talvez, com esse lucro bilionário, foram 44 bilhões só agora, buscar tentar recomprar ações da Petrobras no mercado. Não é estatizar. Só que aí precisaria de uma lei autorizando a recompra, precisaria de previsão orçamentária ou através do BNDES para diminuir esse passivo. Nós estamos amarrados, uma situação delicadíssima criada pelo Congresso Nacional por essa Lei 13.303, assinada pelo Temer. O Prona, então, é contra a venda de empresas estatais, a quebra do monopólio da Petrobras também, e acha que o governo Fernando Henrique Cardoso está, então, entregando ao país a grupos privados? Toda a frase do senhor está absolutamente consentânea com o nosso pensamento, com exceção de um verbo que o senhor usou, quando o senhor disse o Prona acha. Não, o Prona não acha. Ele tem certeza absoluta. E defende isso com base em estudos de natureza científica. Nós não dizemos isso como uma gritaria estólida, sem nenhum fundamento. Não. Não, há erros na Petrobras, há erros nas estatais, sem dúvida, eles devem ser corrigidos, como há erros em todas as estruturas. Isso é um problema. Um outro problema completamente diferente é nós temos uma empresa que representa um patrimônio nacional gigantesco e entregar essa empresa a preços repugnantes, a preços vis para o capital, que na verdade, mesmo que haja grupos nacionais, esses grupos representam interesses alienígenas. Pior do que isso é nós imaginarmos que a fonte no futuro de energia é a energia solar.
E nada se faz, não há uma palavra, não se vê um pronunciamento no sentido de usar aquilo que a natureza nos deu, que faça com que nós sejamos a única potência do planeta. Dos 5 grandes estados, continentes, né, estados grandes, o Brasil é o único que tem sol o ano inteiro, os outros são todos frios, e tem condição de ditar as regras no cenário internacional. Com a Petrobras, não mais como uma empresa de petróleo, mas como uma empresa de energia. É só